Senhor, eu sou servo missionário Roberto. O tema dessa pregação: pastoreio e envio. Como vai dizer João 21, do 15 a 17, Cristo dá o pastoreio de apacentar, de pastorear o rebanho, de pastorear a igreja a Pedro. Mateus também ali 10 fala do 1, 4. Aqueles 12 que ele escolheu, Judas se extraviou, teve outro sucessor que ocupou o lugar de Judas, alinhados apóstolos 1, 16 em diante. Tem se ocorrido. Para ser apóstolo, para ser enviado, quem foi confiado foi aos apóstolos, confiado a proclamar, anunciar, dar testemunho, como vai dizer aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 77, página 34, vai dizer assim, ó: para que o evangelho sempre se conserva inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram com sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão continua até a consumação dos tempos. Quer dizer o quê? Foi confiado à igreja, aos apóstolos, aos sucessores, que são os bispos. Como vai dizer ali Mateus 16, 16 a 18, sobe ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O que você ligar aqui vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. Em Marcos 8, Lucas 9 tem esse mesmo texto. Como vai dizer ali em João, como eu acabei de falar, João 20, 21, Deus, que é o próprio Cristo, em João 10, 30, e o Pai somos um, Jesus Cristo deu essa responsabilidade aos primeiros cristãos. Por isso que nós temos essa igreja rica, que é uma só fé, que é um só corpo, que é um só batismo. Olha só. 20, 21. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Cristo enviou os apóstolos. Em Atos Apóstolos 2, ali também, ó, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos, que ele que lhe escolhera, foi arrebatado ao céu. Tem um envio, Romanos 10, que como pregarão se não for enviado? Só quem for enviado, só quem for confiado, quem escreveu, quem compilou, quem guardou, quem morreu pela igreja. Quem edificou a igreja foi os apóstolos. Em Efésios 4, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos, através do Espírito Santo. Aqui já dá um envio, ó. João 21, do 15 ao 17, a Pedro para apacentar a igreja. Uma só igreja. Ó, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros? Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros? Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu o Senhor: tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha só. Aqui que a igreja é glorificada. Aqui que foi confiado aos bispos. O evangelho foi confiado, genuíno, à igreja. Como vai dizer Mateus 10, 1 e 4, aos 12 apóstolos que ele escolheu. Mateus 10, 16 também teve um envio. Lucas 6, 14, 15 teve um envio. Marcos 3, 17, 18, que ele escolheu aqueles 12. Atos Apóstolos 13, 1, 13, olha só. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão dela. A noiva do Espírito Santo estava junto com os apóstolos, esperando o Paráclito. Ali que a igreja dá o seu pontapé
inicial. Se torna pública. Com uma só fé, Romanos 1,6. Foi proclamada uma só fé. Teve envio, teve pastoreio, que foi Pedro. Atos dos Apóstolos 15:7, ali temos prova convincente que Pedro pastoreava. Tiago era bispo ali de Jerusalém. A última palavra permaneceu foi de quem? De Pedro, ó. 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmão, a vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos visse a palavra do evangelho e cresce. O apóstolo Paulo era submisso a Pedro. Os 11 apóstolos era submisso a Pedro, porque Cristo deu o dom de pastorear a igreja, foi a Pedro. Só uma igreja que foi edificada, uma. Não é essa igreja que veio depois de 16 séculos de atraso, não. É uma igreja que tem mais ou menos de 2000 séculos. Para a gente entender Gálatas, o apóstolo Paulo ele defende muito também sobre isso. Gálatas 1, ó. Apóstolo Paulo, não da parte dos homens, nem por meio de alguns homens, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. O apóstolo, não da parte de homens, mas da parte da glória. Até o apóstolo Paulo era submisso ao Papa da igreja. O primeiro Papa que foi Pedro. Lucas 10:17. Olha só que interessante. Aos 72, ó. Voltaram alegre. Os 72 dizia: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Aqui teve o envio dos 72 apóstolos. Aqui, ó, 10:16 vai dizer, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem rejeita Cristo, rejeita os apóstolos. Quem rejeita os apóstolos, rejeita Cristo. Quem rejeita a igreja, rejeita Cristo. Porque tem uma conjunção. Quem rejeita Cristo, rejeita Deus. Quem rejeita os apóstolos, rejeita Cristo. Porque quem enviou os apóstolos foi Cristo. Se você rejeita Cristo, que foi edificada, foi fundada sobre Cristo a igreja, que Cristo é a igreja. Efésios 1:22, surgindo todas as coisas dos seus pés. Cristo é a igreja. Os apóstolos é o corpo da igreja. Que foi edificada a igreja através do Espírito Santo. Se você renega a igreja, se você não dá ouvido aos apóstolos, se você renega esse pastoreio dos apóstolos, você renega Cristo. Se você renega Cristo, você renega o próprio Deus vivo. Vai dizer Mateus 10:40. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 26:30. Até o apóstolo Paulo teve que ir lá em Jerusalém ser reconhecida a sua graça pelo pastoreio de Pedro e ser enviado. Romanos 10:15, como pregarão se não for enviado? Essas igrejas aí que você vê, fundo de quintal, não teve envio. Teve envio de homens. A tradição da igreja nos ensina, ó. A palavra foi pregada oralmente, depois por escrito, a Bíblia criada pela igreja, pelos apóstolos, pelos gnósticos, pelos os mártires, foi guardada, foi compilada, foi confiada à igreja, aos bispos. Por isso que nós temos esse cara aqui, ó, o catecismo da igreja. Muito interessante os católicos estudar isso aqui. Tem a tradição da igreja, tem o magistério, para você entender. Magistério, tradição e a sola escritura. Porque a igreja segue essa base, essa linha. Tradição, magistério, sagrada escritura torna a igreja correta. 1 Timóteo 3,15, a igreja é sustentáculo da verdade. Se tem um padre, se um sacerdote está pregando, está seguindo errado, tem esse cara aqui para você corrigir. Porque é a doutrina católica da igreja. Nós temos que se inspirar aqui, ó. Porque se você entender o catecismo da igreja, você vai entender a Bíblia. Os dois correm junto. Quer ser pregador? Quer anunciar a palavra? Leia o catecismo da igreja para você entender. Tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Entender a coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3,15. Porque Maria deu a luz, por isso que Maria está reunida ali com os apóstolos. Porque Maria deu a luz à igreja, que é o Cristo. Por isso que Maria está ali esperando o Espírito Santo junto com os apóstolos. Não é porque ela não precisava, mas ela já estava cheia do Espírito Santo. Porque a igreja que é pentecostal tem a noiva do Espírito Santo. E a igreja é noiva de Cristo. Olha só que prefiguração. É isso, meu irmão.
Mateus 16, 16, 18. Sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja. Atos Apóstolos 20, 28, uma igreja que foi edificada sobre o sangue, foi purificada com batismo. Cristo morre na cruz e a igreja nasce. Cristo está morrendo aqui na cruz e a igreja renasce. Cristo está bebendo o cálice aqui e Nossa Senhora está bebendo o mesmo cálice, como vai dizer Lucas 1,35, que Cristo. Olha só que interessante. Aí a igreja é glorificada. Seja louvado o Senhor. Sou servo missionário Roberto. Aqui é mais um estudo amplo, simples, para você entender a igreja. Glória a Deus. Aleluia.